aqui. Então, pronto. Pelo cronograma da disciplina, nós vamos discutir hoje a dimensão ética na pesquisa em saúde. Essa aula, ela acaba dando suporte para que vocês escrevam no futuro os aspectos éticos do projeto de pesquisa de vocês, que vocês vão elaborar já no 6º período. Alguns alunos da turma já têm esse projeto de pesquisa e vão perceber que essa aula acaba clareando um pouco a escrita do projeto de pesquisa. No caso, a Ana Gabriela está ali, que já tem projeto, eu não dou essa aula, praticamente eu passo muito rápido e já vou direto no ponto, para que eles escrevam os aspectos éticos do projeto que elas estão se propondo fazer. Para vocês é uma boa, porque vocês vão chegar no 6º período, então esse material vocês guardam para o próximo semestre, quando a gente voltar. Historicamente, quando a gente discute ética no campo ética na pesquisa com seres humanos, a gente tem essa resolução aqui, é uma resolução que já foi revogada, mas que ela é um marco nessa questão da ética na pesquisa no Brasil. A resolução 196 de 96, ela incorporou os princípios da bioética, aqueles princípios que vocês estudam da teoria principialista, que é a garantia da autonomia do sujeito, a garantia de fazer o bem nos processos de pesquisa, da justiça e da não maleficência. A resolução 196, ela amplia o escopo de que todas as áreas do conhecimento se desenvolverem pesquisas direta ou indiretamente com seres humanos, e no caso também animais, porque aí é outra resolução, você precisaria ter uma avaliação do risco e benefício da avaliação ética do seu protocolo de pesquisa. A resolução diz o que é risco que decorre de participações de seres humanos em pesquisas das áreas diversas do conhecimento, e que coloca a necessidade de que a participação voluntária ela deva ser documentada. Então, um sujeito só participa de uma pesquisa se ele consentir sua participação, se ele tiver consciência e tiver liberdade para tomar essa decisão. E aí, nesse caso, todo o processo ele tem que ser esclarecido para que essa pessoa tome a melhor decisão sobre a sua participação ou não voluntária numa pesquisa. Então, são esses destaques que eu queria colocar na resolução de 96. E que elas ainda continuam na discussão atual sobre ética e pesquisa com seres humanos, no âmbito do Brasil. Em 2011, iniciou, historicamente, a consulta pública sobre a revisão dessa resolução 196 de 96. Quem organizou esse processo de consulta pública foi o Conselho Nacional de Saúde, e que as sugestões dadas naquela época acabaram, meu Deus do céu, dando vida à nova resolução que revoga a 196, que é a 466 de 2012. Então, no Brasil, atualmente, de um modo assim, generalizando a lei máxima, vamos dizer assim, a primeira resolução, os aspectos éticos em atividades de pesquisas que envolvem seres humanos estão regulados pelas diretrizes e normas de pesquisas através da resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. Então, é o Conselho Nacional de Saúde que tem, vamos dizer assim, que discute dentro do seu âmbito as questões que envolvem tais normas e diretrizes. Mas dentro do Conselho Nacional de Saúde existe um outro órgão, que é a CONEP, que organizou esse sistema CEP-CONEP. Ele já existia na resolução desde 96, porque a resolução 196 foi o processo de, além de você normatizar a conduta ética, ou então você orientar a conduta ética para as melhores práticas no campo da pesquisa, ele organizou também o processo do sistema dos comitês de éticas e da CONEP. Então, o que é a CONEP?
A CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é o órgão máximo na área, e ele é vinculado ao Conselho Nacional, que, por sua vez, está vinculado ao Ministério da Saúde. Então, vocês podem acessar a CONEP diretamente no site que está aqui nos links, nesses slides. Então, quem é que forma o que é a CONEP? Primeiro que tudo, a composição dos membros da CONEP é multitransdisciplinar. Existem representantes de diversas áreas do conhecimento, não somente da saúde ou das ciências da vida, das ciências da saúde. E a principal atribuição que a CONEP tem é avaliar os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Pesquisas essas desenvolvidas por pesquisadores brasileiros ou por pesquisadores internacionais em solo. Então, se você tiver um convênio com algum centro de essas pesquisas de vacinação, para poder autorizar as fases 3 dos testes, que hoje a gente tem as vacinas de Butantan e AstraZeneca da Fiocruz, aqueles testes nos voluntários, para eles acontecerem em solo brasileiro, da Janssen, da Sputnik, de todas essas vacinas que foram testadas aqui no Brasil, da Pfizer, da AstraZeneca e da do Butantan, que eu me lembro foi esse, eles tiveram que protocolar, junto à CONEP, nesse caso, o pedido de autorização para fazer a fase 3 desses testes. Quando a CONEP autorizou, porque esses protocolos cumpriam as resoluções dos direitos sobre os direitos éticos do brasileiro, onde da pessoa que iria participar, que iria ser convidada a participar, é que esses testes puderam ser realizados. Nesse caso, todas as pessoas que participaram da fase 3 de testagem de vacina, eles são voluntários. E aí entra a situação, aqueles que receberam o placebo, quando a vacina foi concluída e autorizada a ser feita no Brasil, através, no caso a gente tem hoje a Pfizer, a Anvisa autorizou a Pfizer, autorizou a AstraZeneca e Butantan. Quem participou daquelas pesquisas que não tomou vacina e tomou placebo, eles estão sendo vacinados. Porque faz parte do direito ético que o benefício também seja revertido para você que participou voluntariamente em algumas situações. Então, a CONEP ela vai sempre buscar a discussão e atualização das diretrizes e normas para melhor proteger, não é o pesquisador. O grande papel da CONEP é proteger a vida do sujeito que participa da pesquisa. Em qualquer pesquisa que ele venha participar, direta ou indiretamente. O campo da saúde, com certeza, são o campo que mais trabalha pesquisas envolvendo os seres humanos. Mas não é somente a gente. As ciências humanas, as ciências sociais, inclusive até mesmo, às vezes, as ciências exatas na área de computação, eles precisam fazer testes em humanos, algum tipo de atividade, ou pegar dados sobre as pessoas, e esses dados precisam de autorização para serem utilizados na pesquisa. Então, se você vai fazer uma pesquisa no futuro só com prontuários, você precisa tramitar o seu processo de pesquisa e pedir autorização no CEP e no CONEP para que ele faça avaliação ética. Usar um prontuário, sim, porque o prontuário não é de domínio público. Os únicos dados que vocês podem usar, sem necessariamente ter aprovação do Comitê de Ética do seu projeto de pesquisa, são dados de domínio público. Se alguém tiver a guarda sobre o dado, ou se esse dado pertence a outro, e você precisa falar, entrevistar, coletar, você precisa tramitar o processo no Comitê de Ética, que faz parte da CONEP. Para organizar o sistema CEP-CONEP, foi criado os CEPs, que são os Comitês de Ética e Pesquisa, elas ocorrem nas regiões em todo o território brasileiro. Não é por estado, então universidades, secretarias de saúde, hospitais, empresas, podem ter o seu próprio Comitê de Ética e Pesquisa. A Petrobras tem, eu soube ontem, a Petrobras ela tem um comitê de ética próprio para tramitar todas as pesquisas que envolvam a Petrobras como coparticipante, como instituição coparticipante. Então, você tem que tramitar lá. No caso, no Rio Grande do Norte, o comitê tem na UFRN, mas dentro da UFRN, se eu não me engano, tem 3 comitês de ética, porque o Hospital das Clínicas tem o próprio comitê de ética,
A universidade, outro órgão tem. Já na UERN, a gente tem um comitê de ética. Eu não lembro se a UFESA já abriu o comitê de ética deles para pesquisas com seres humanos. Eu sei que eles têm de experimentação animal. Quando eu estava no comitê de ética da UERN, muitas pesquisas, as pesquisas que eram desenvolvidas na UFESA, seja de graduação ou mestrado, quem avaliava era o comitê de ética da UERN. Então, esse sistema envolve pesquisadores, assistentes de pesquisa, professores e universitários, iniciação científica, instituições de ensino, centros de pesquisa, fomentadores de pesquisa e a sociedade como um todo, através desse novo nome, participantes da pesquisa, que seria a sociedade. Eu tenho um PIBIC. Esse PIBIC vai ser com seres humanos, vai entrevistar pessoas, ou vai fazer alguma coleta de dados com as pessoas, diretamente ou indiretamente, através de prontuários, registros até escolares, né? Eu preciso tramitar meu projeto de pesquisa? Sim. Eu, como aluno de iniciação científica? Não. A iniciação científica, que no caso é o PIBIC, e os TCCs de graduação, o pesquisador responsável é o seu orientador. Você só passa a ser orientador, você só passa a ter essa condição de ser pesquisador responsável por algo quando vocês se graduam e realizam suas pesquisas sendo enfermeiros. Mesmo sendo enfermeiros no município de Marcelino Vieira, você pode ir lá na plataforma Brasil, que eu vou ensinar daqui a pouco um pouquinho mais da plataforma, além do cadastro, e aí vocês vão poder ser pesquisadores responsáveis. Até lá, toda pesquisa de vocês, ainda no processo de formação como enfermeiro, o pesquisador responsável é o orientador. Richelieu, ele é formado, certo, mas ele não é pesquisador responsável pelas pesquisas deles no âmbito da formação como enfermeiro. Entenderam? A CONEP, ela tem autonomia para analisar os protocolos éticos de maior complexidade. Então, quando você está cadastrando seu projeto de pesquisa, na hora de você escolher a área temática especial, algumas dessas áreas nem vai para o CEP, ela vai direto para a avaliação da CONEP. Então, se você tem uma pesquisa com genética humana, reprodução humana, populações indígenas, pesquisas de cooperação internacional, esse projeto de pesquisa, na hora que você está cadastrando na plataforma Brasil, ele vai direto para a CONEP. Ele não vai ser direto, você não pode escolher um CEP. Como eu faço a escolha do meu CEP? Você faz a escolha do seu CEP na hora que você está fazendo o cadastro, e provavelmente na hora que você criou o seu vínculo, você vai criando os caminhos para o CEP mais próximos. Então, na hora do cadastro, vocês não colocar lá a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, provavelmente quando vocês um dia puderem fazer... Porque o aluno ele pode cadastrar, ele só não pode ser o responsável pelo projeto, mas ele pode cadastrar o projeto dele na plataforma. Só que aí ele teria... O professor, na hora que começa o processo de cadastrar o projeto, ele autoriza que aquele aluno que ele colocou lá dentro, porque eu arrasto, a ele poder fazer mudanças na plataforma. Entendeu? Como fosse um documento compartilhado. Nesse caso, o que é que o CEP avalia? Eles são responsáveis pelos protocolos de pesquisa. Protocolo de pesquisa é um termo da própria resolução 466, que quer dizer o projeto de pesquisa. Mas por que não é só o projeto? Porque o protocolo envolve o projeto e vários outros documentos. Ana Gabriela e Thalia, elas têm uma noção dessa perspectiva, porque elas viram a quantidade de documentos que fazem parte de um protocolo de pesquisa no semestre passado. Só que elas não tiveram essa aula para estar explicando que existiria isso. E esses protocolos são de baixa e média complexidade. E eles são porta de entrada para todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, no caso da COVID, houve uma mudança até no modo de trabalhar do sistema CEP-CONEP, porque eles priorizaram todas as pesquisas que vinham com o tema COVID. E aí, inclusive, foi feito até algumas concessões do tipo como estava no início da pandemia, que estava tudo fechado, pesquisas precisaram ser readaptadas, coisas que eram para ser feitas presencial não puderam ser.
E aí, muita gente teve que fazer ementa. E as ementas dos protocolos precisavam de assinaturas das coparticipantes, das instituições onde você ia coletar o dado. E não tinha como pegar. Então, os próprios pesquisadores estavam meio que, através de documentos, tipo assim, eu me responsabilizando pela ementa que eu estava fazendo. Então, eu estava, no lugar de fazer uma pesquisa, uma entrevista presencial, eu não posso fazer presencial. Agora eu vou ter que fazer online. Seja pelo Meet, seja pelo Google Formulário. Os alunos que estão se formando agora com o TCC, muitos para poder dar continuidade à pesquisa deles no ano passado, que é a turma de Israel, tiveram que modificar o método. E quando eu modifico o método, eu preciso fazer uma emenda ao meu protocolo original, mesmo que ele tenha sido aprovado. Então, a pandemia teve que fazer com que o sistema ele se adaptasse muito rapidamente para dar conta, principalmente no caso da CONEP, que teve que autorizar as pesquisas clínicas com os testes de Covid, com as vacinas da Covid. Então, você imagina como foi o trabalho desde o ano passado com a questão da pandemia, porque tudo tem que ser autorizado e tem que seguir as regras. Essa aqui é a atual composição da CONEP, vocês podem ver no site, certo? E você tem os membros. Esses membros é como se fossem os que vão organizar a CONEP, só que lá dentro tem uma quantidade de relatores, que são essas pessoas que recebem o processo e vão analisar, e no dia da reunião da CONEP ou do CEP, vão dizer se aprovam ou não aprovam o desenvolvimento daquela pesquisa como está posto. Se aprova, ele autoriza a entrada no campo, a coletar dados. Se não aprova, eles colocam pendências e aí a pessoa vai responder as pendências até o processo estar aprovado sobre a luz das resoluções que estão sendo utilizadas. Vocês podem conhecer um pouco mais da CONEP nas redes sociais, então você tem o site, tem o Facebook e tem o Instagram. Eu gosto muito do Instagram deles. É bem informativo. Então é só ir lá, quem pesquisa e seguir a página da CONEP. Como é que se faz a análise de risco e benefício de uma pesquisa? A primeira coisa é que você precisa apresentar um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa faz parte de um protocolo. O pesquisador responsável, a depender da área que vai atuar, ele vai escolher o comitê de ética lá, o mais próximo, né, de onde ele está atuando, que a pesquisa vai ser realizada, e no caso, as nossas pesquisas, quem avalia é o comitê de ética na UERN. Se eu fizer uma pesquisa numa área especial, mesmo tipo população indígena no Rio Grande do Norte, o meu protocolo vai para a CONEP, viu? Só em você marcar lá na plataforma que é população indígena, porque o participante, ele é índio, ele vai para lá, para a CONEP. Assim como a 196, a 466, ela também segue os princípios éticos do principialismo, que vocês já estudaram nos livros, que é autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Como é que você garante que a autonomia do sujeito está sendo respeitada? Quando você usa o TCLE, e esse termo, ele é termo de consentimento livre e esclarecido, a pessoa assina, quem está participando da pesquisa, o Comitê de Ética entende que o uso do TCLE, conforme manda as regras, por isso que é importante lá no aspecto dos S dizer, os participantes, a participação é voluntária, será necessária a assinatura do TCLE por parte do participante. Quem vai obter o TCLE no projeto, deste projeto, é Thalia Bianca Rocha Pessoa. Então, você precisa escrever esses aspectos muito, muito claramente, e quando eu sou o relator, eu estou avaliando seu projeto, e é isso, ok. O projeto da professora Adriana, que é orientadora da Thalia, está respeitando a autonomia. Ganhou uns pontinhos. Beneficência. Fazer o melhor do ponto de vista ético-moral. Condutas, valores e ações. Na pesquisa, é quando você faz, lá nos aspectos éticos, a ponderação entre o risco que a pessoa está correndo em participar do seu estudo e o que você vai fazer, e o benefício. Por isso que quando você está escrevendo uma introdução de um projeto de pesquisa,
se pergunta qual é o benefício da pesquisa, não para o pesquisador, não para a sociedade, não para a ciência, mas para o sujeito que participa. Você precisa dizer que aquela pesquisa é importante para a pessoa que vive o problema, que é o sujeito. Então, quando você faz a ponderação de risco, volta sim. Aí ele vira um parecer de pendência. E aí você vai respondendo as pendências até ter a aprovação final. No caso, para fazer o melhor do ponto de vista, é o seguinte: não dá, toda pesquisa tem um risco mínimo, por mais simples que ela seja. Fazer uma entrevista tem risco mínimo. Fazer parte de testes de vacina tem risco. E tem que ter, e quem vai participar e que vai aceitar o voluntariado precisa ser esclarecido sobre isso, sobre os riscos que eles estão correndo. Mas esses riscos, eles vão garantir danos evitáveis. Por isso que está ali, Ana Gabriela, quando eu dizia, qual é o risco mínimo da sua pesquisa, Thalia? Aí eu dizia assim, agora me diga o que é que você vai fazer para minimizar os riscos que você apontou. E eu fiz, e precisa isso para quê? Precisa porque quem vai avaliar vai fazer o contraponto. O risco mínimo, essa pesquisa eu autorizo, porque o benefício é muito maior do que o risco. E essa pessoa está dando total condições de controlar, de contornar os riscos, porque ela fez um plano de minimização de risco. Então, isso aqui é uma coisa que está na resolução. Outra coisa é quando você vai para um projeto e tem que escrever isso. E o aluno chega lá e diz, para que tudo isso? Não basta dizer que eu vou seguir as regras. Não é assim. Você tem que dizer ponto a ponto. Inclusive, os aspectos F dá muito trabalho, porque você olha para seu método e olha para o seu objeto, e olha para os seus objetivos. Respondo já, Suênia, porque tem os próximos slides. Porque aí tem umas questões que envolvem essa questão do consentimento livre esclarecido, esses termos. Quando você garante a justiça, é que, tipo, todo projeto de pesquisa, em qualquer área de conhecimento, que no Brasil vai ser desenvolvido no Brasil, ele precisa ser avaliado, ou pela CONEP ou pelo CEP. Então, quando você envia, você está seguindo a lei. A lei qual é? A 466. E a 466 é algo que foi construído também a partir de toda a discussão sobre bioética no campo internacional, que a gente já viu, e também da nossa própria Constituição. Se você for procurar lá, você tem que respeitar a vida, a dignidade da vida, os direitos do sujeito, e aí as resoluções, elas vêm, na verdade, como se fosse sobre a luz da própria Constituição dos direitos das pessoas. Eu respondo já a sua pergunta, Suênia. A função do TCLE. O que é o TCLE? O TCLE é um termo de consentimento esclarecido. Só que tem uma coisinha que você tem que entender. Nem todas as pessoas podem assinar o TCLE. Pessoas têm que ter acima de 18 anos é que você vai fazer uso do TCLE. Pessoas abaixo de 18 anos ou que tenham alguma condição que o coloca em vulnerabilidade, você precisa, às vezes, você vai precisar de outro termo, principalmente menores de idade. Vamos pegar o primeiro, menor de idade. Se você fizer uma pesquisa que o seu participante seja menor de 18 anos, ele assina o termo de assentimento. Ele assente que vai participar. Só que ele só assente quando você primeiro pegou o TCLE do responsável legal por ele. Explicando. Eu quero fazer uma pesquisa com crianças do primeiro ano fundamental, de 6 anos de idade, de toda a rede escolar de Pau dos Ferros, para saber se eles sabem usar a máscara e usar o álcool em gel e qual o conhecimento que eles adquiriram sobre prevenção da Covid. É uma pesquisa legal para o ano que vem, né? Quem sabe? Isadora vai assinar o termo do TCLE? Não. Primeiro você tem que pedir autorização a mim, que sou a mãe dela, ou o pai dela. Nós assinaremos o TCLE e ela vai consentir, certo? Uma criança de 6 anos, porque ela já tem consciência, uma criança de 6 anos, ela inclusive assina. Tem crianças que assinam, dependendo da idade, elas assinam, e aí elas vão lá e assentir. E aí são 2 termos. Qual é outra situação que é muito comum? Eu quero fazer uma pesquisa que é gravidez com adolescentes. Ela está grávida, mas ela é menor de idade. O pai dela ou a mãe dela, mesmo ela grávida,
ela não é responsável por ela, então você precisa assinar o TCLE. Então, tem um outro termo, que eu vou botar o nome aqui, eu não gosto muito de trazer ele para cá, porque isso é uma coisa que é quando você vai desenhar o seu objeto de estudo, que são para populações vulneráveis. E não é vulnerabilidade por conta de uma doença, é uma vulnerabilidade do ponto de vista se ele responde civilmente por ele mesmo. Então, o mais clássico é que pessoas com menos de 18 anos não podem responder, não têm direito civil para responder sobre a sua própria participação em algo, como é as pesquisas. Outra situação, populações indígenas que vivem isoladas. Você precisa de autorizações de órgãos diferentes para poder fazer pesquisas lá. Populações no sistema prisional, a depender do perfil do sistema prisional, você tem que pedir autorizações até mesmo do juiz para poder fazer a pesquisa com aquela pessoa. Então, tem algumas coisas, porque o Estado é quem tutela o sistema prisional. Então, tem documentos que a gente precisa ir trabalhando. Vamos dizer que eu trabalhe com idosos com Alzheimer. Eles não têm como... A depender do nível da doença, eles não têm mais como responder por eles. Você pode até fazer pesquisa, inclusive pesquisas clínicas. Só que aí quem vai assinar o TCLE é o responsável legal por ele, porque ele entra numa situação de vulnerabilidade, ele não consegue responder por ele mesmo. Então, isso, como é que eu vou escolher, Suênia? TCLE ou termo de assentimento? Se você fizer uma pesquisa que envolve diretamente pessoas, você tem que fazer o processo tramitar pelo Comitê de Ética. Você vai usar o prontuário dos pacientes internados no HCCA que foram acometidos pela Covid-19. Você não vai atrás da assinatura desses pacientes. Parte deles nem até faleceram. O uso de prontuário, quem não exige, dispensa o uso de TCLE. A não ser que você vá fazer uso de prontuários que estão na ativa. E aí o paciente está em atendimento e você está usando os dados da ficha e ele e fazendo pesquisa com ele na hora do atendimento, no tempo real. Aí você precisa. Quando você usa pesquisas com dados de prontuários ou documentos, o TCLE é dispensado, só que aí entra outro documento, que é a autorização, que é a seção tipo assim, a autorização do uso de prontuários ou de documentos que estão sobre a guarda de um órgão, ou um hospital, ou uma secretaria de saúde, ou uma universidade. Exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre o rendimento escolar dos alunos de enfermagem na disciplina de ética, eu quero as notas finais dos alunos. Como é que eu vou pegar essas notas? Eu vou solicitar ao departamento de enfermagem que me dê as notas. Então, quem está com a guarda das notas de vocês, que está nos diários de ética, desde que ética foi feita, foi ministrado, é o departamento. Então, o departamento é que vai autorizar, a partir do meu pedido, como pesquisadora, eu poder usar todas as notas de todas as turmas de ética para fazer minha pesquisa. Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Então, a função do TCLE é proteger e garantir os direitos dos sujeitos da pesquisa. É possibilitar aquele sujeito escolhas autônomas e promover a ação responsável dos profissionais de saúde e pesquisadores. As condições necessárias para você ter o TCLE. Você precisa ter capacidade legal e cognitiva do sujeito, certo? Se ele não tem essa capacidade legal, você vai usar também o termo de assentimento, junto com o TCLE, tem que ser os dois. O caráter da participação tem que ser voluntariada, você tem que garantir que a pessoa pode desistir em qualquer fase da pesquisa, inclusive do fim da pesquisa, ele acabou de terminar a coleta de dados, eles não querem mais não, tira. Ele vai expor a competência dos pesquisadores, que no caso são a equipe de pesquisa. O projeto de pesquisa tem que ser aprovado pelo CEP, então você só usa o TCLE, se ele não estiver bem redigido, o CEP volta.
Então, quando o CEP aprova, ele está dizendo que esse TCLE, de fato, segue, ele tem condições de garantir os direitos do sujeito. Informações e recomendações sobre o projeto de desenvolvimento tem que estar descrito no TCLE e tem que estar esclarecido lá no TCLE que você vai publicar e divulgar. Quando ele assina o termo, ele diz, eu autorizo a publicação e divulgação dos dados em forma de resultados de relatórios de pesquisa, artigo científico, em eventos, ele autoriza. Então, as meninas que já fizeram o TCLE delas, viu que por que ele é tão comprido, que ele é tão amarrado, é praticamente o resumo do projeto em 2 ou 3 páginas. E quando elas forem para a coleta de dados, quem participa e assina aquele termo tem que ficar com a cópia original. Nada de assinatura digital do pesquisador responsável. Tudo é original. E você fica com uma cópia. Então, são 2 cópias de um termo que é um documento legal. Aqui eu já expliquei, né? Eu já tive que fazer isso, 430. No início, eles aceitavam rubricar, e agora mais não. E quando você tem 3 páginas, você tem que assinar a última e rubricar todas. Mas não é... E assim, como a gente está trabalhando muito hoje pesquisas online, os TCLS, quando vão para os formulários DOCS, eles têm as mesmas exigências, viu? Inclusive, quando o comitê de ética, você vai fazer uma pesquisa e o seu formulário já é online, ele quer que você já mande Você faz o formulário lá no aplicativo e você já imprime e manda o print para ele ver quais as perguntas que você vai fazer. Inclusive o TCLS, qual é a plataforma, se está tudo ok. Então, estamos avaliando até agora se está ok lá no aplicativo que você está usando para fazer coletas online, viu? Eu já recebi TCLE nessa pandemia que, sinceridade, nem veio TCLE. Ele só diz, você quer participar da pesquisa? Sim ou não? Não é isso, um TCLE. Então, mesmo no online, você teria que usar as mesmas regrinhas, seguir as mesmas orientações sobre isso. Isso aqui eu já expliquei, né? Como é que você constrói essa discussão da incapacidade legal e essa vulnerabilidade do sujeito para a pesquisa. Comunidades indígenas, crianças, adolescentes, portadores de transtornos mentais, funcionários públicos ou privados. Nesse caso aqui, é resolvido não com termo de assentimento, mas com uma carta de anuência. O sistema prisional, o coordenador do complexo, ele dá anuência para você fazer pesquisas com os presidiários, da instituição, da escola pública, da universidade que você trabalha. O dono da empresa autoriza. Então, existe um documento chamado de carta de anuência. A carta de anuência não é só autorizar você fazer a pesquisa, é que quando você dá uma carta de anuência, mesmo uma empresa privada, ele assume que está na resolução a condição de ser coparticipante da pesquisa. Porque tem 2 tipos de instituição. A que propõe a pesquisa, que é onde está vinculado os pesquisadores, que às vezes é professor e aluno, ou cientista, pesquisadores e equipe de pesquisa. E a coparticipante é a instituição que vai ser onde você vai recrutar o participante da pesquisa. Então, ele precisa saber qual é o seu papel como coparticipante dentro de todo o processo dos aspectos legais de ética em pesquisa com seres humanos no Brasil. Então, são 2 nomezinhos que vocês têm que sempre lembrar. Existe a instituição proponente, é um termo, viu? E a instituição coparticipante. Quando for escrever um TCLE, ele tem que ter uma linguagem acessível, descrever os objetivos, procedimentos metodológicos e os instrumentos de coleta de dados, como será coletado os dados, como será analisado os dados, descrever os possíveis benefícios, riscos e desconfortos, processo, garantir que a pessoa tem direito a esclarecimento, que a pesquisa é voluntária, que tem liberdade de existir e que o projeto vai ser encaminhado, foi aprovado pelo Comitê de Ética ou pela CONEP. Como cadastrar uma pesquisa para ser encaminhado para o CEP? O Comitê de Ética, o que é o Comitê de Ética? Que geralmente a maior parte das nossas pesquisas vão para lá. Acho que nunca a gente mandou nenhum para a CONEP. A gente não faz pesquisas com grupos especiais aqui no campus, no nosso curso.
O Comitê de Ética em Pesquisa, qualquer um que seja, ele é composto de um colegiado comum público, independente, multidisciplinar, misto, equitativo, deliberativo e educativo. Ele foi criado para defender a integridade e dignidade dos seres humanos envolvidos em projetos de pesquisa. As principais resoluções que a gente trabalha no Comitê de Ética, as primeiras, as prioritárias, é a 466 e também a 510. O que é essa 510? Ela é muito semelhante à 466, só que ela tem um grande diferencial. Pesquisas da área de ciências humanas e sociais, o ideal é que, se seu objeto for dessa área, da realidade de pesquisa, você não use a 466, você usa 510 de 2016. Ou uma ou outra, certo? Se eu não... Janeiro, eu estou fazendo uma pesquisa com os estudantes e usar 466, não tem problema. A questão da 510 é que ela dá uma cara mais às pesquisas qualitativas, as pesquisas que envolvem ciências sociais e humanas, e aí você, às vezes, se sente mais confortável de usar essa resolução. Como é que a gente vai fazer essa escolha? Primeiro, lendo as duas resoluções e, quando estiver lá na frente, decidir qual é a que vai ser utilizada para referendar no projeto e para orientar o seu projeto de pesquisa. O Comitê de Ética da UERN, se eu não me engano, ele foi criado em 2009. Acho que foi mais ou menos isso, que ele começou a funcionar. Até então, a UERN não tinha comitê de ética. Inclusive, aqui no início do curso, as primeiras turmas fizeram as pesquisas, mesmo com coleta de dados com pessoas, não mandavam para o comitê de ética. A partir da terceira turma do curso, todos os projetos de TCC que envolvam seres humanos, não existe uma regra na UERN dizendo que tem que ir. O que existe é a lei federal, que, tipo, se vai fazer pesquisa com seres humanos, então a gente vai enviar para o comitê de ética. Então, todos os TCCs, a gente envia os projetos de TCCs para o CEP, espera eles aprovarem e depois inicia o processo de coleta. Por isso que o cronograma tem que ser feito, que é um dos elementos que compõem o protocolo. No caso do PIBIC, a aprovação tem que ser anterior à aprovação no edital do PIBIC. E não se aceita PIBIC, não se dá bolsa em PIBIC se não tiver aprovação do Comitê de Ética, visto que você está fazendo pesquisa com seres humanos. Vamos dizer que não existe uma resolução na UERN que diga assim: Ana Gabriela está fazendo o TCC dela. Quando chegar lá na frente, ela não conseguiu fazer a coleta, não conseguiu mandar para o Comitê de Ética. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Ela coletou dados. Vão deixar ela defender? Mostrando aqueles dados, é um pecado, é um problema, né? Você não vai poder publicar nunca aqueles dados. Não era nem para ser permitido você mostrar os dados. Mas aí a gente sabe que, às vezes, principalmente, pode acontecer. Aqui no nosso curso já está muito claro. Vai fazer pesquisa com seres humanos, pesquisa com prontuário, tem que passar para o comitê. Só entra no campo se tiver com uma aprovação. Se não mandar, vai fazer revisão bibliográfica para o TCC. Às vezes também tem que haver uma mobilização do entendimento que as outras áreas, não é, que essas resoluções não são para as pesquisas das ciências da saúde, que são para as pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Então, às vezes, você entra num curso e diz: eu nem precisei de fazer isso. Eu fiz letras, fiz entrevista com os professores e nem mandei. Mas isso já vem mudando muito, porque esse sistema já está muito consolidado. E a discussão vai, o que é essas cruzinhas, foi o que aconteceu no Brasil. Certo? Então, para conhecer o Comitê de Ética da UERN, vocês vão lá nesse sitezinho aqui, ó. Ele é ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação e Pós-Graduação, que é a PROPEG, e aí faz parte de uma comissão, que é o CEP. As resoluções que criam o regimento é de 2010, lembra que eu disse que ela foi criada em 2009, e aí o processo foi bem no final do ano. 2010 foi quando ele foi autorizado pela CONEP a fazer parte do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. A Resolução 10 de 2013 aprovou a vinculação institucional do comitê à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Por isso que ele está lá na abazinha da PROPEG. E tem esse memorando aqui de 2016, vejam só, antes de 2016 não tinha esse memorando, então ele exige que os projetos de pesquisas que envolvam seres humanos
dentro do âmbito da UERN, sejam enviados para um comitê de ética em pesquisa. Que projetos de pesquisa são esses? De mestrado, de doutorado, de graduação, de PIBIC, institucionalizado, de grupo de pesquisa, de laboratório de pesquisa, de qualquer projeto que seja a UERN proponente e que envolva seres humanos, tem que passar o projeto pelo Comitê de Ética para poder ser desenvolvido. Então, 2016 para cá, um dia desse, né? Antes, você tinha isso, aluno que não fazia a submissão ou não tinha aprovação do Comitê de Ética, coletava dados e ainda apresentava publicamente no final dados das pessoas que não autorizaram para fazer isso, porque o projeto não foi nem passado pelo comitê. Agora não é mais assim, não. Ei, eu estou usando o endereço, né? Como a gente está em isolamento, a gente não pode ir lá. Mas ele funciona na Faculdade de Ciências da Saúde da UERN, na Faculdade de Medicina, que fica lá vizinho ao Hospital Tarcísio Maia. Tem uma salinha lá, você só vai encontrar os membros do comitê. Esse cronograma, anualmente, eles enviam um cronograma de reuniões e vocês podem acessar o calendário de 2021, que diz quando é o limite que você tem que botar o projeto na plataforma para a reunião que vai acontecer e quando é que ele libera o parecer. Então, vamos lá, Plínio. Nós mandamos um parecer, ficou uma pendência, né? Eu devolvi ele no dia 11 de março, você lembra? O parecer chegou dia 10 Foi. E eu mandei dia 11. Então, eu mandei dentro do limite de 21 de março. A reunião é terça-feira e dia 3 eles liberam. Mas quando eles liberar a aprovação, eu vou ter o protocolo aprovado e aí eu submeto o projeto ao PIBIC. Se não for aprovado, a gente vai perder o edital do PIBIC, porque o edital fecha dia 7 de abril. Então, quando vocês vão trabalhar o projeto de pesquisa de vocês, em outubro desse ano, a turma que tiver matriculada em processo de pesquisa da enfermagem vai ter um projeto. Então, provavelmente, quando é que vocês mandam? Outubro aqui, ó, para o comitê de ética. Vamos ver o cronograma que nós vamos construir para cada um, para cada realidade de aluno. Mas, se você quiser já mandar ao final da disciplina, ainda vai ter 2 reuniões. Em janeiro, geralmente, estão de férias o comitê. Mas, assim, vocês vão ter... Se vocês perderem esse calendário, quando for no outro ano, eles emitem um novo calendário de reuniões. O que não pode é o aluno entrar em campo, coletar dados sem aprovação. É antiético, é errado. Alguma pergunta? O site da Propeg, onde vocês vão encontrar várias informações sobre o comitê, composição, outras resoluções, orientações, como submeter na plataforma, como lidar com a plataforma Brasil, que é para além do cadastro. Quem cadastra é o próprio pesquisador, no caso, quem inicia o processo de cadastramento dos TCCs de vocês, dos PIBICs, é o professor, e que ele lá, por isso que vocês precisam ser cadastrados, porque quando eu vou mostrar a vocês que eu vou poder botar vocês todos no cadastro de um projeto que eu vou simular. E aí vocês, quando receberem cá, vocês podem, quando vocês abrem sua plataforma, vocês abrem o projeto e ficam vendo a tramitação. Então, vocês acompanham a tramitação e também corrigem se o professor autorizar lá no sistema vocês fazerem alterações, que é responder os pareceres. Então, é tudo muito transparente. Por isso, agora, vocês vão entender por que é necessário que vocês façam a Plataforma Brasil. Para que lá na frente vocês saibam como é que está o trâmite dos projetos que são os TCCs de vocês. Vocês vão saber tudo que está acontecendo. E, inclusive, se está atrasado, se o professor colocou, se não colocou, como é que está o processo e tudo mais. Eu acho sempre que as pessoas têm que visitar os sites e ficar lá procurando para aprender cada vez mais e saber onde é que estão as informações. Eu acho que a curiosidade, tipo assim, ficar fuçando mesmo nos sites é importante para que a gente encontre o que está lá e as novidades que vão surgindo também, né, na área, porque às vezes aparece uma lei nova, uma resolução nova, uma mudança, e aí a gente fica
sempre atualizado. Quando eu faço um protocolo de pesquisa, o que é que compõe esse protocolo de pesquisa? Um documento chamado folha de rosto. Essa folha de rosto, ela só é gerada quando você termina de submeter o projeto na plataforma Brasil, mas você tem que imprimir a folha e depois você tem que assinar instituição proponente e pesquisador responsável. Quando você tem essa folha impressa, assinada e carimbada, você digitaliza ela e devolve na plataforma. Tem que ter o projeto de pesquisa completo. Gabriela tem Itália. Olha, o projeto de pesquisa do sexto, ele é completo. Inclusive, o CEP dá um modelo de elaboração do projeto, mas o curso tem um modelo próprio para TCC e a UERN tem um modelo próprio de projeto para o PIBIC. Esses modelos seguem as normativas da ABNT. E do que é um projeto de pesquisa que vocês já estudaram lá no terceiro período. Para submeter, tem que ter o instrumento de coleta de dados já pronto, roteiro de entrevista, questionário, formulário, o que seja. Tem que ter o TCLE já no ponto para ser feito a coleta de dados e a solicitação. Se você pedir dispensa do TCLE, você tem que explicar por que no projeto, por que você está pedindo, que seu projeto não precisa usar o TCLE, do mesmo jeito com o TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Não é porque eu autorizei você fazer pesquisa com minha filha, que você não vai chegar no dia lá e não explicar a ela, se ela tiver condições de entender, do modo que ela entendeu, o que é que ela vai fazer. Certo? Então, vocês também têm que, principalmente crianças que trabalham serão voluntários em pesquisas clínicas. Por mais que elas sejam pequenas, você tem que ver qual é o nível de cognição que ela tem para que ela tenha a capacidade de decidir se quer ou não quer participar de uma pesquisa. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade quando vai trabalhar com grupos tidos como vulneráveis, para poder a gente saber chegar a eles, né? Adolescentes, eles não têm a capacidade legal de assinar o TCLE, mas eles querem participar. Se o pai assina e o filho não quer, não faz com ele. Entendeu? Não faz. O pai quer ver, o responsável quer ver o que o filho respondeu na pesquisa. Não pode. Porque tem que ter direito à privacidade e confidencialidade dos dados. Não podem ser divulgados individualizados. Então, alguns temas podem ser capciosos, aí o pai quer saber de tudo, quer saber o que o menino disse. Não, não é assim que a banda toca. Então, a gente tem que... Como é que eu aprendo tudo isso? Quando você está escrevendo seu projeto, você já está amadurecendo e vendo se tem condições de lidar com aquele objeto, com aquele objetivo, com aquela realidade e aplicando o método. É a competência da equipe de pesquisa. Eu, particularmente, às vezes, até quando eu estou orientando os alunos no sexto, se eu vejo que o aluno ainda não tem capacidade para adentrar num tema tão capcioso, tão delicado, porque a gente conhece o aluno, eu conheço o Plínio não tem condições de fazer isso, Plínio tem o custo sobre isso, você não tem maturidade tanto para lidar com um tema tão... Thalia passou por isso um pouquinho, né? Vamos modificar? Vamos procurar outro caminho? Né? Porque assim, gente, você falando você tem que ter essa competência, e essa competência ela é construída, a iniciação científica. Então, é muito bom que, às vezes, o desejo de pesquisar algo também seja racionalizado. Porque você também não tem perna para tudo. Nem tem tempo, nem tem competência para tudo e talvez maturidade. Então, a gente, eu falo muito, Richelieu, eu sei quem é Richelieu. Então, a história dele vai me dizer se ele pode talvez trazer o conhecimento que ele já estudou de vida com o novo objeto de estudo dele. Plínio teve quase foi veterinário. Certo? Mas mesmo assim, suas convicções, seus preconceitos podem atrapalhar no seu modo de olhar para o resultado. Eu estou falando já da pesquisa lá na frente. Então, quando eu digo que não dá certo, às vezes, uma coisa, eu estou tentando mostrar ao aluno que não é o momento para ele pesquisar aquilo, ele precisa crescer, amadurecer mais. Né? Não é só de vontades que vivem as pessoas, a gente vive também se nós temos capacidade para tal.
Outra coisa é quando o aluno quer uma coisa que não tem nenhum orientador que queira entrar na situação ou que domine o tema. Aí adianta o quê? Também não Por dá. isso eu digo, Janir, me queira. Olha o outro já se oferecendo. Ah, meu Deus. Se eu dizer que eu não decido nada, a vida nos... Eita, Lia, a vida nos coloca diante de situações que a gente nem imagina e aí o encontro entre orientador e Na orientador sala, assim, acontece. na sala, só o seu tempo. O meu tema é Ó, o tema Tony. seu. Se Eita, completam. Eita, Lia, tão inocente o menino, nem sabe como é a pancada, né? Nem sabe como é a pancada da disciplina, ainda mais nesse remoto. É uma conquista, é um namoro. Nós vamos ainda. Não, a fase de sexto período é paquera, não é nem namoro. É uma paquera que você faz. Então quer dizer que eu estou dispensado. Tá bom. Não, você é apenas alguém que está na possibilidade, está na balada. Você está na balada. Ele tá Você flertando. chegou agora, a festa nem começou. Ele tá flertando. Não, nem isso, a festa nem começou, ele só comprou a senha. Quer fazer a matrícula ainda. Eu e Letícia vamos falar de parto. Quem é que vai orientar nós dois? Com certeza os professores de reprodução humana, não é Janirreira. Então vamos lá, gente. Pois então, um monte de gente vai falar de parto humanizado, viu? A sala Gente, só vai vocês dar não parto. têm nem noção de como é 60 aulas de processo de Verdade. pesquisar. Relaxa. Eu estou só falando da parte ética, que vocês levam isso tudo para lá. A carta da anuência, que é um papel timbrado da instituição que concede a anuência devidamente assinada e carimbada pelo responsável. Tudo isso é original, viu? Não adianta assinatura digital, a não ser que seja aqueles documentos digitalizados que vem lá do SEI, daquelas coisas bem importantes. A declaração de compromisso do pesquisador, que é do seu orientador, ou de você mesmo. Quando, no caso, é mestrado, por isso que eu estou gravando a aula, no caso, quando você vai fazer a sua dissertação e vai colocar o seu projeto de dissertação na plataforma, o aluno que já é formado, é ele que faz todo o processo de submissão. Então, ele é o pesquisador responsável pelo projeto de dissertação. No caso dos alunos da graduação, não. Mesmo que ele seja formado. Mas na área que você está estudando, ele não é formado ainda. Então, quem é o pesquisador responsável? É o orientador. Beleza? Para frente. Falei igualzinho agora a outro professor. Se você fizer uso de prontuário médico, documentos de que não são de domínio público, quem tem a guarda desses documentos precisam autorizar o seu uso. Você precisa solicitar. E na solicitação, você tem que dizer o que você quer ver no prontuário, no documento. Quanto tempo você quer ter para fazer uso, manusear esse material? E para quê? Então, não é chegar lá assim, deixa eu ver aí os prontuários aí dos pacientes que foram internados desde o primeiro dia que essa UTI abriu, da Covid aqui. Não, não é assim, não. Inclusive, a gente tem eu estou falando nesse tema porque a gente tem uma pesquisa que vai fazer uso, é o TCC de um aluno do CEP, vai fazer uso dos prontuários de todos os pacientes que foram internados na UTI Covid do HCCA desde o primeiro dia até final de junho desse ano. Então, ela vai... Menino, que estudo medonho esse, bem interessante. E o instrumento de coleta de dados é um roteiro dizendo que informações eu vou tirar dos prontuários. Entendeu? Então, o instrumento, quando você faz uso de prontuário, documento, existe um roteiro dos dados que vocês vão retirar. Na entrevista, do mesmo jeito. Então, você tem que ter um instrumento. O termo, isso aqui é quando você faz doação de material biológico. Eu, quando estava no comitê, tinha muita pesquisa de odontologia, e eles precisavam, às vezes, guardar o dente. Não sei para quê, mas, enfim, eu nem me lembro direito. Então, quando você guarda um material biológico, uma lâmina, eu vou fazer coleta de prevenção e vou guardar o material, que é a lâmina. Então, tem alguns termos que o sujeito, ele doa aquilo para o banco de pesquisa. Aí tem outras coisinhas que eles chamam lá no comitê, que vocês vão ver nas resoluções do comitê da ética, é instalação de biobanco ou biorepositório. Então, quando você, vamos dizer, todo paciente que vem aqui, que vai fazer extração do primeiro molar, sei lá o que ele quer guardar, você tem que guardar o primeiro molar por tantos anos.
Então, aqueles dentezinhos ficam guardados por tantos anos num biobanco, e aí você tem que explicar. Mas não é muito da nossa área, então a gente não tem essa experiência no curso de receber doação de material biológico. Teve um projeto na história do curso, que eu me lembro, que foi de um menino de Marcelino Vieira, que fazia parte do PROEPA. Ele coletou amostras fecais de crianças, ou foi dos manipuladores de alimentos, ou foi das crianças. Não me lembro. E aí eram exames, né? Só que ele não guardava. Quando ele terminava de ler, que na verdade não foi... Aí onde faz? E o aluno leu os exames e deu o resultado de parasitológico de fezes? Não. Na equipe do projeto tinha 2 bioquímicos. O orientador e João que participou. Então foi um projeto de TCC, Márcio que orientou. Quem lia e dava o resultado parasitológico que foi entregue à família do dono, né? E foi encaminhado para o município tratar se tivesse algum dano. Estava tudo isso no projeto dele. E foi João e Márcio que participavam da equipe. E assim, se você vai fazer alguma coisa no projeto, e eu senti como relator do seu projeto, que você não tem a equipe necessária, as condições necessárias para desenvolver o método, eu volto. No caso do projeto de TCC desse aluno nosso, que foi da 4ª, 5ª, 6ª, tudo faz tempo ele. A equipe dava suporte para coletar exames, certo? Ler exames, dar resultados dos exames e depois o banco de dados, que eram os resultados, foi feito esse projeto. Eu não me lembro se ele foi publicado, mas é um projeto de pesquisa muito interessante, que ele saiu da ideia do PROEPA e virou o TCC desse nosso aluno, Leandro. Aí, se vocês quiserem saber, veja lá com o Márcio se ele publicou, enfim. Se eu vou fazer gravação de voz ou de imagem da pessoa por vídeo ou fotografia, tem alguns termos que você precisa acrescentar no seu protocolo. Pronto, foi o projeto de Leandro Plínio. Muito bom. Muito bom mesmo. Ele não é bioquímico, ele era estudante, né? Mas quem fez todo o suporte, um minutinho, Paulo, foi Márcio e João, que eles faziam parte da equipe. Aí aqui é o que eu expliquei, né? Quem é que é o pesquisador responsável do TCC e do PIBIC? O orientador. No mestrado, doutorado e pós-doutorado, é o próprio orientando. A questão de não ser aceita assinaturas eletrônicas, nem copiada, nem colada, tem que ser tudo assinado, digitalizado e devolvido. Certo? E esse documento da folha de roxa, quem gera é a plataforma. A UERN tem um livro que vocês podem baixar sobre que é o Comitê de Ética, o que é necessário para saber, para aprovar um projeto de pesquisa. A UERN lançou esse livro, é gratuito, vocês podem baixar, viu, gente? Para vocês. O CEP da UERN. As legislações básicas que vocês podem ler a partir de agora são essas 2 aqui que vocês vão usar mais para fazer o projeto de pesquisa em breve. Mas tem outras resoluções que eu deixei tudo aqui, mas sempre ficar olhando o site, tanto do CEP como da CONEP, para entender. Qual resolução eu vou usar? Vai depender do que qual é seu objeto de estudo, quais são os objetivos da pesquisa, qual é o método que vai ser aplicado, como será a coleta de dados, como será... Aí eu faço os aspectos éticos. Tem gente sofrendo aqui, que já passou por isso. Ai, Janeiro, como é que vai ser o dia da coleta de dados? Tu não tem nem objeto, quanto mais a coleta. Calma. Uma coisa de cada vez. E aí, quando eu voltar, eu vou falar sobre esse cadastro da Plataforma Brasil, que meus menininhos lindos já fizeram os cadastros, a maioria. A plataforma é uma base nacional unificada de registros que envolve pesquisas com seres humanos que participam do sistema CONEP-CEP, CEP-CONEP. Então, vocês têm vários caminhos para acessar. Aí você faz, olha, quando você vai se cadastrar, todo mundo já fez isso, né? Precisa do Lattes, precisa de um documento, do seu Lattes no formato DOC, DOCX, ODT ou PDF. Precisa, mas aí vocês vão ver a plataforma com outro jeito, de um documento digitalizado com foto,
E aí você, quando vai selecionar o seu endereço e seus vínculos, aí tá os anexos, né? Olha, identidade, uma fotinha. Eternamente, esse cadastro ele é único, não pode ser T2, porque você gera pelo seu CPF. Aí aqui, quando você vai adicionar a instituição, é que vai gerar geralmente o caminho para o CEP. Pronto, eu estava no Ceará. Então, na minha plataforma tem 2 instituições. A do meu vínculo como professora e a do meu vínculo como aluna lá no Ceará. Porque meu projeto de tese teve que passar no comitê da UES. Quando a UES aprovou, eu ressubmeti ao UERN e a UERN aprovou. Então, tem 2 comitês. Às vezes acontece isso, viu? Mas não tem como a gente saber sem saber o que tipo de projeto a gente está trabalhando. Aí você vai ali... Todo mundo já passou por isso, né? Da vinculação, CNPJ. O próximo é o PhD, né? Aí eles mandam uma senha, certo? Então, não usem o e-mail da UERN, porque pode ser que quando vocês não sejam aluno da UERN, use o e-mail pessoal, para não ter problema. Aí depois você vai abrir, vai recuperar sua senha, mudar sua senha, e aí você vai entrar. Quando a gente voltar do intervalo de 15 minutos, de 10 horas a gente volta, eu vou mostrar a submissão. O pesquisador, você fica com a aba. Só que se você for membro de comitê, tem outra aba aqui, viu? Quando você é membro do comitê. Eu já fui, mas não sou mais, então não tenho essa aba. O que é essa aba, quando você é membro? Eu consigo ver tudo que está tramitando no comitê que eu estou atuando. Aí você vai alterar a senha, só para terminar aqui, mas eu vou voltar para mostrar a plataforma ao vivo. O problema ético tem a ver com o amor, não tem a ver com o amor, não com a razão, ao mesmo tempo, se não usarmos nossa razão, não nos damos conta das consequências de nossos atos. Então, às vezes, você tem uma boa intenção, eu vou respeitar os princípios éticos, está tudo bonitinho no projeto, mas na hora de coletar dados, na hora de analisar os dados, você fere. Então, a gente precisa sempre muito ter cuidado com nossos estudos éticos, para que a gente, cada vez mais, tenha mais atitudes éticas na hora de fazer a coleta e na hora de fazer a análise de dados e também a publicação dos nossos dados. Eu nunca dei uma aula tão rápida. Quando eu voltar, eu vou parar a gravação agora e aí eu giro. Quando eu voltar, Pronto.